que foi convidada a trazer uma palavra nesta noite. Gostaria que você estendesse as suas mãos e que o Espírito Santo venha usá-lo para falar conosco, né, irmão? Porque a gente não tem nada para oferecer, mas Deus ele tem muito. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento a irmã Alessandra nas tuas mãos neste momento, para que o Senhor possa usar a tua serva para pregar a tua santa palavra, para que a tua igreja possa ouvir uma mensagem, Pai, que o Senhor queira que cada um venha ouvir nesta noite. Senhor, usa este vaso nas tuas mãos, usa ela pelo poder do Espírito Santo, que ela seja, Pai, tomada pelo Espírito Santo, que a boca dela seja um instrumento para abençoar a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu confesso que eu já estava orando há um certo tempo para que Deus me desse essa oportunidade. E quando o pastor falou, bom, você vem então na sexta-feira e traz a palavra, eu falei, amém. E é tão engraçado porque quando a gente não vem, já vem olhando para Deus dar uma palavra e Deus me deu a palavra, eu falava, nossa, não deve ser tão difícil pregar em cima dessa palavra, né? Há tanto tempo já que eu evangelizo. Mas o engraçado é que a gente começa a orar, a gente começa a estudar e Deus vai mostrando totalmente diferente e fala, não é isso o que eu quero que você fale. E aí você vai olhando e fala, nossa Senhor, por isso que a palavra se renova a cada dia mesmo. Porque quando a gente vai verificar, Deus fala cada palavra no coração de uma pessoa diferente. E o que eu tenho para falar hoje também não é muito diferente. Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Ageu, capítulo 1. É um pouquinho antes do livro de Mateus, tá? É bem facinho. Para que a gente pudesse estar ouvindo o que Deus tem para falar. Eu vou ministrar a palavra em duas partes, para que vocês possam entender o que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Os irmãos já acharam? Glória exaltado seja Deus santo nome. Que vocês possam estar com seus ouvidos espirituais abertos para ouvir a palavra. Que eu suma nesse altar e que o Espírito Santo de Deus venha agir sobre a minha vida para falar com vocês. Amém? Então, em Ageu, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe um saco furado. Agora vocês, por favor, vão no versículo 9. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxe para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós, e o orvalho e a terra detêm os seus frutos. Por enquanto eu vou falar até aqui, meus irmãos. Eu queria começar falando com vocês. Muitos aqui que estão aqui conhecem uma parte do meu testemunho, mas não conhecem o meu primeiro testemunho de vida, que é desde quando eu vim da cidade de Santo André para essa cidade aqui que o Senhor me trouxe para estar fazendo essa obra. Eu cresci na televisão, fazendo programas de televisão, fazendo comerciais, e eu fui crescendo com aquele ego exaltado. Minha mãe me levava para cá, me levava para lá. Eu fui crescendo participando de concursos de dança, sempre me aprofundando nessa parte. Até que chegou uma hora em que eu já estava com uma idade já tinha um emprego muito bom no banco, tinha um salário abençoado, já estava indo para o meu terceiro ano de faculdade, tinha um namorado que já era basicamente o marido, que eu já estava com um casamento praticamente marcado para o ano seguinte, faltavam apenas alguns meses, quando de repente eu vi a minha vida mudar de cabeça para baixo. Para mim ali estava ótimo, estava tranquilo, porque eu tinha tudo. Eu tinha um emprego, eu tinha um futuro marido,
Eu já tinha uma filha abençoada que o Senhor já tinha me dado, e para mim estava ótimo. Para que eu ia querer de saber de Deus? Para mim aquilo ali já era o suficiente. Por quê? Porque a minha casa estava do jeito que eu queria, não faltava nada, porém eu não lembrava que existia um Deus que cuidava de tudo isso por mim. E a gente erra, por isso eu louvo a Deus, porque Ele que transforma todas as coisas. E eu olhava, e bonita, jovem, eu olhava assim para todos os rapazes, eles me admiravam, imagina como que era aquilo. Para mim, eu falava, eu sou maravilhosa, eu não preciso de quê mais? Não preciso de mais nada na minha vida. E eu cresci no catolicismo, sempre gostei de ir à missa, sempre estava ali, mas ia e voltava. Porque eu lembro que eu gostava de louvar e meu avô falava, é pecado você ficar louvando, você cantar as músicas da igreja em casa. Então eu não ligava, porque só ia lá, cantava e ia embora. Com esse meu ex-namorado, ele era espírita e eu fui para o espiritismo. Fui começando a conhecer a mesa branca, fui me aprofundando. Então, imagina que eu ia lembrar que existia um Deus que fazia alguma coisa. A minha casa estava totalmente pronta, ali era aquilo que eu queria. Só que quando Deus tem um chamado na nossa vida, a coisa muda. As coisas foram passando, os tempos foram passando. Quando chegou em meados de dezembro, perto do Natal, esse meu ex-namorado chegou assim para mim e falou assim, olha, eu te amo muito, mas a gente não vai ficar mais junto e um dia você vai entender por quê. Eu fiquei em depressão, eu larguei a minha faculdade porque eu não consegui fazer os últimos exames. Eu estava no caixa, no banco, já dava diferença, eu não conseguia ficar ali mais no caixa, o banco me demitiu e eu acabei perdendo tudo que eu achava que eu tinha, né? Porque até então a minha vida ali tinha acabado, porque a minha casa estava firmada o quê? Nas coisas da vida. Então tudo que eu tinha ali era dinheiro, era marido, entendeu? Era emprego, era faculdade, vida profissional, não faltava nada para mim, eu achava. E aí foi passando o tempo, eu me trancava no quarto, saía para as noites, passava a noite para cá, passava a noite para lá, bebia e ia por aí. Conheci uma moça na noite, que ela era dona de boate. E essa moça começou a sair comigo. E como eu tinha saído do banco, estava com a minha conta forrada de dinheiro, vocês sabem, né? E o inimigo é uma bênção, né? Então ele adora ver essas coisas para destruir a gente quando não tem conhecimento. Então, para mim estava ótimo, eu conhecia essa pessoa e ela me levava para viajar para cá, viajar para lá. E eu ia gastando dinheiro, mas nem estava sabendo o que eu estava fazendo com o dinheiro. E aí, foi uma hora que ela falou assim, poxa, Alessandra, você trabalhou tanto tempo em televisão, fazia comercial, fazia foto, você gosta de dançar, eu vou abrir uma casa aqui em São Paulo, vai ser minha dançarina. Eu falei, quer saber? Eu vou mesmo. Não tenho mais namorado, não tenho mais emprego, não tenho nada que perder, né? Eu vou. E os meus pais nunca se opuseram de eu sair de casa. Para isso, de forma alguma. E eu comecei a sair com ela para baixo e para cima. Só que, o que aconteceu? Naquela época, ela ia abrir a casa em São Paulo, só que ela teve um problema com a documentação da casa. E ela acabou abrindo essa casa em Santo André. E ela veio falar para mim. Falei, olha, eu não posso trabalhar para você em Santo André. Falei, lá em São Paulo ninguém me conhece, eu vou estar dançando, tudo bem. E a minha cabeça era só isso que eu ia fazer. E aí ela falou assim, não, mas fica aqui. Falei, não. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu te levo em Santo André, na inauguração, te apresento para todo mundo. E aí eu não tinha noção do que ela estava querendo me apresentar. Na noite da inauguração, em Santo André eu fui, ela me apresentou para vários empresários, homens de muito dinheiro que tinha lá, essa vai ser minha dançarina principal, vai fazer a abertura aqui do nosso espetáculo, e foi indo, e eu falava assim, nossa, mas eu vou só dançar, para que isso, né? Mas tudo bem. Passou-se 15 dias, começou a vir uma amiga minha em casa. Ô, Alessandra, você está perdida, você precisa ir para a igreja. E eu falava para ela, igreja? Você tá louca, nunca vou ser crente na minha vida. Eu falava assim, eu vou virar uma mulher de rua, mas eu não vou ser crente na minha vida. Ela falava, misericórdia. Eu falava, que misericórdia nada. E ia. Dali 2 dias ela voltava. Deus tem um plano na sua vida, Ele quer você. Eu falava, não quero. Pela 3ª vez ela insistiu e foi de manhã um domingo em casa. Eu falei, olha, quer saber? Eu vou para essa igreja. Mas eu vou te avisando que eu vou sair com o pastor. Porque homem nenhum resiste a mim. Aí ela falou, misericórdia. Eu não falei, eu falei, misericórdia, esses crentes são tudo tontos, né? Pelo amor de Deus, olha pra mim, você acha que eu vou ficar perdendo tempo?
que foi? Chegou na hora do almoço, tinha uma senhora que trabalhava em casa e ela veio me visitar. Falei, você vamos na igreja comigo? Falei, mas é hoje que esse cliente veio pegar no meu pé. Falei, como? Vou pra igreja nada. Aí eu falei, tá. Deu 6 horas da tarde, filha, eu vi que nem vai passar aqui, só veio me encher o saco. Passou. Quando ela passou em casa, a gente foi pra igreja. Chegamos lá na igreja e eu vi o bispo, eu falei, nossa, que homem bonitão. Ah, ele mesmo que eu quero. Minha amiga, ai, Senhor, que misericórdia, né? E eu falava, não, você me trouxe até aqui, eu não vou perder essa oportunidade. Mas quando Deus tem algo na nossa vida é tremendo, né? E eu sei que meu testemunho às vezes deixa muitas pessoas horrorizadas, mas eu louvo a Deus pela transformação que Ele fez na minha vida. Aí eu peguei e fui, começou o louvor, já comecei, né, sentir um toque, começou a palavra. Na hora que aquele bispo, ele fez o apelo, eu corri lá pra frente, sem ele terminar, e me ajoelhei lá na frente dele e aceitei Jesus para honra e glória do Senhor. Na semana seguinte, já ia abrir a casa dela. Eu iria trabalhar para ela em São Paulo. E ela veio até a minha casa. Aí ela falou assim para mim, oi, Sandra, já vai inaugurar, vamos lá. Eu falei, não, eu não vou mais. Aí ela disse assim, por quê? Eu falei, porque agora eu sirvo a um Deus vivo, que chama Jesus Cristo. Eu não acredito, você vem com essa papagaiada de crente. Eu falei, glória a Deus. E ali o Senhor já me deu um livramento e já falou, é aqui que começa a sua história. E ali eu fui entendendo que não era tudo aquilo que eu não tinha nada. Eu estava absolutamente vazia. Mas com o passar dos anos, a gente vai aprendendo, né? Quando a gente é novo na fé, a gente erra muito, né? A gente vai atrás de... Eu pegava o telefone de missionário, eu queria oração pelo telefone, eu queria revelação, eu ia numa igreja ali, eu ia em outra lá, mas aí o Espírito Santo vai tocando e vai mostrando e fala, não é isso. E aí eu fui acabando mudando de igreja porque eu queria mais, a igreja que eu ia ainda era pouco, e eu queria mais saciar, queria mais palavra. E fui mudando e Deus foi trabalhando na minha vida aos poucos. Passados alguns anos, essa minha amiga foi em casa. Ela já estava com o filho, um bebezinho de colo, e começamos a conversar e ela falou assim, Alessandra, como você está? Eu falei, estou bem, está na igreja? Eu falei, sim. Aí ela falou assim, sabe o que eu queria ir com você? Eu falei, pois então vamos. Nesse dia, eu nunca me esqueço. O meu pai se levantou do nada e parou na porta e falou, se você sair dessa casa, você não volta mais. Eu falei, então eu não vou voltar, pai, porque eu vou levar ela para a igreja. Ele me empurrou na porta e eu batiendo o nariz na porta. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe, meu Deus, falou assim, meu Deus, a Alessandra não vai. Eu falei, tchau, mãe. Virei as costas para minha mãe, entrei no carro dela e a gente foi para a igreja. Naquela noite ela aceitou Jesus para a honra e glória do Senhor Jesus. Há muitos anos eu não sei onde ela está, mas eu sei que se ela aceitou Jesus, o Espírito Santo já tem trabalhado na vida dela. E Deus é tão tremendo que eu soube que depois disso ela teve uma menina. Eu louvo a Deus, porque eu imagino que ela ia querer que a filha dela fizesse o que as clientes dela fariam ali com aquelas pessoas que ela mesma empresariava, vamos dizer assim. Então, Deus ele tem um caminho perfeito, mas até a gente enxergar que isso não é nada, que o que Deus quer para a nossa vida é a vida espiritual, e se a gente não tiver a vida no altar, se a nossa vida espiritual não estiver na presença do Senhor Jesus, nada que vir na nossa mão é como o vento assopra. Depois que eu me converti, eu ainda comecei a trabalhar com eventos, porque era o que eu sabia fazer. E aí o que acontecia? Eu ganhava a cada evento que eu fazia 2.000, 1.500, às vezes 3.000 reais, que eu fazia concurso de dança e tudo mais, empresariava. E o que acontecia? O dinheiro que eu recebia, eu ganhava no dia, dali 2 dias não tinha nada. E eu falava, mas meu Deus, né? Que engraçado. Porque às vezes Deus trabalha de várias formas. Às vezes faz alguma coisa que não agrada ao Senhor, e por mais que a gente dizima, por mais que a gente oferta, não é o dinheiro abençoado, sabe? E eu orava ao Senhor e falava, Senhor, mas o Senhor tem que... É o que eu sei fazer, eu preciso então de outra coisa para que eu possa fazer. E aí Deus me tirou de lá, me levou para uma loja de informática, ali eu fui trabalhando, fiquei um bom tempo, até que o Senhor falou assim, não, agora você vai mudar de cidade, porque quando a minha mãe resolveu vir para cá. E aí eu falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer nessa cidade? Eu não conheço ninguém, né? E aí Deus foi trabalhando devagarzinho na minha vida, me trazendo, até falar exatamente o que Ele queria que eu fizesse. Mas eu só fui entender realmente o propósito do Senhor quando eu me coloquei perante a presença dEle.
Porque enquanto a gente não tem esse discernimento, sabe? Enquanto a gente procura ter as bênçãos no que a gente precisa, é vida profissional, é vida financeira, não adianta. Se o nosso coração não estiver no Senhor Jesus, essas coisas são nada pra gente. Quando a gente conhece a Deus, que a gente vê as bênçãos espirituais, que os irmãos que estão aqui já têm cansados de